Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas Concheto e nesse episódio do LN Indica nós temos Machado de Assis, Billions e Moneyball. A primeira indicação é o conto A Teoria do Medalhão de Machado de Assis, publicado em 1881, porém continua muito atual. Ao completar 21 anos de idade, o filho recebe uma festa de aniversário, é integrado à sociedade adulta e após terminar essa festa de aniversário, antes de subir para o seu quarto para dormir e descansar, o pai chama ele porque é necessário ter uma conversa séria. Agora que o filho se tornou adulto, como ele deve se comportar na sociedade? Como ele faz para alcançar prestígio? É muito interessante o conto porque mostra como que o pai, não tendo alcançado a grande distinção, se tornar um medalhão, ele projeta no filho a ambição de se tornar um medalhão. E essa projeção mostra que o pai, por ter essa falta, ele coloca no filho a obrigação de se tornar um homem distinto na sociedade. E para se tornar medalhão, o pai explica que demanda muito tempo, é algo que ele não tem mais, mas o filho que é jovem, tem somente 21 anos, tem de sobra. Então, tendo o caminho certo e a influência e as dicas de um pai experiente, o filho pode se tornar sim esse indivíduo distinto. A primeira coisa do medalhão é que ele precisa negar quem ele é. O medalhão, ele precisa aceitar ideias prontas, ideias dadas, ele não pode ter raciocínio crítico, nem criticar ideias estabelecidas. O medalhão, ele aceita as coisas como são, ele usa frases prontas, ele é aquele cara do chavão, da máxima, ele repete tudo que é bonito, que é romântico, ele vende uma imagem de inteligência, de posição social, e sua vida nada mais é do que uma vida de aparências. O medalhão, ele consolida a tradição. Ele não muda as regras, ele não quebra paradigmas. O medalhão, ele conserva o status quo. O medalhão, ele sempre aparenta ser mais do que é. Ele sempre aparenta ter mais do que tem. O medalhão é aquele sujeito que vive de aparências, é um puxa-saco, é um puxador de tapete, mas ele tá sempre ali, sempre demonstrando, sempre com aquele sorriso de bom humor, de felicidade no rosto. Ele é aquele cara presente, ele não fala de política, ele não critica partidos, mas ele tem ideias maravilhosas de política, sempre ideias romantizadas muito distantes da realidade, sempre num ponto em cima do muro. O bacana da teoria do medalhão é que a gente percebe o quanto a sociedade obviamente funciona desse jeito e como instituições que parecem ser muito sérias não são abertas, não possibilitam o novo e forçam as pessoas a agir de forma muito travada, de forma pré-estabelecida. E o pai, por perceber que na vida é preciso ser um puxa-saco, ser uma pessoa que vende uma imagem de que muitas vezes não é assim que se alcança o sucesso. E como seu filho é novo, o pai até brinca que aquela pequena conversa que acontece no fim da noite é como uma introdução a uma aula a Maquiavel. A segunda indicação é uma série para a gente entender política, negócios, mercado financeiro e as dinâmicas de poder. Ela é baseada em alguns fatos reais. Existiu de fato um procurador que serviu de inspiração para essa série, mas a história obviamente ela dramatiza e foge muito dos fatos reais. Mas existe uma linha, uma guia mestra que estabeleceu a narrativa dessa história. Nessa história a gente tem dois grandes personagens, o Chuck Rhodes, que é um procurador de justiça, um cara especializado em crimes financeiros, e o Bob Axelrod, um empresário bilionário extremamente poderoso, mas que manipula os mercados, manipula a justiça, é um grande jogador, um cara que consegue o que ele quer através do seu poder, da sua influência, mas mais ainda de todo o seu dinheiro. A grande questão é que o Chuck, um cara que busca justiça, ele vai precisar quebrar as regras e muitas vezes romper com a própria justiça, com a própria constituição, para conseguir pegar o Bob Axelrod roubando ou cometendo algum tipo de crime. Porque como a lei ou o sistema político muitas vezes beneficia os seus patrocinadores, fica cada vez mais difícil do Chuck Rhodes criar ciladas para capturar o Bob. E o Bob é um cara muito sagaz, boa pinta, inteligente,
E acima de tudo, ele construiu sua fortuna vindo do zero, um garoto pobre. Então é um personagem que veio de baixo, se tornou um bilionário, e o Chuck Rhodes, filho de um cara já importante, um grande empresário, um homem muito rico, que veio de uma família super estruturada, vão conflitar esses dois personagens. O legal é que a gente se apaixona pelos dois personagens. Muitos tendo características de vilões, mas também características de boa gente. E é muito difícil. Fica cada vez mais tênue a linha que separa esses dois caras. Um que representa a justiça e outro que representa o crime. E a terceira indicação é o filme Moneyball, O Homem que Mudou o Jogo, com o Brad Pitt. Nesse filme, o Brad Pitt representa um sujeito real chamado Billy Beane, um técnico, ex-jogador, que se tornou uma grande estrela na área técnica do beisebol norte-americano, após romper com a tradição, quebrar vários paradigmas do beisebol e inserir um contexto muito novo e particular para o esporte. Esse cara, o Billy Beane, ele é treinador de um time chamado Oakland Athletics, e um time fracassado, que tem péssimos resultados, mas o Billy Beane é um cara muito sagaz, muito inteligente e com estratégia, pensamento estratégico, ele consegue reverter isso. O Oakland, ele tem um orçamento muito pequeno e por isso não tem como o Billy contratar grandes estrelas do beisebol. Então ele tem uma sacada. Ele descobre um sujeito muito inteligente, um cara nerd focado em números e em estatística, que conseguiu montar um algoritmo, um script que mede a performance dos jogadores e consegue descobrir características muito particulares. O que o Billy faz? Ele pega vários históricos de inúmeros jogadores e descobre jogadores baratos, marginalizados, com problemas legais, problemas familiares, caras que foram rejeitados do esporte, mas que têm alguma característica muito positiva. Mas por serem marginalizados, eles são candidatos muito baratos. Então o Billy começa a sacar as características desses caras. Um é muito bom na passagem de bola, outro é muito bom no ataque, outro é muito bom no arremesso, mas só isso. Então o que ele faz? Ele pega esses caras que são muito bons em uma coisa, faz vários cálculos, planeja um time muito bem estruturado nessas habilidades de cada um desses caras e começa a ter resultados. E resultado, e começa a ganhar jogo em cima de jogo, em cima de jogo, começa a assustar todo mundo, começa a ter problemas com a liga do Oakland, porque os caras rejeitam a técnica. Beisebol é uma coisa de feeling, você tem que sentir se o jogador é bom. E o Billy traz números, traz estatística, traz algoritmos. Os caras detestam isso. Os caras do beisebol começam a detestar ele. Mas os empresários começam a ver que o Billy tem toda a razão. Ele tá usando inteligência. Então, esse é o core do filme. E a essência é estratégica. Por quê? O Billy faz uso da estratégia na sua essência, que é o quê? Você ter consciência das suas limitações, dos seus recursos limitados, mas isso não te impede de conseguir resultados. O que o Billy faz? Faz uso da estratégia para utilizar da melhor forma possível os seus recursos. Então ele tem pouco dinheiro, mas tem técnica, tem algoritmo, tem script, e com isso ele consegue selecionar bons jogadores como se fossem bons soldados e ter um bom resultado por uso da estratégia do planejamento. E aí, gostou? Se inscreva no canal, ligue as notificações que semana que vem tem mais um LN Indica. Tchau!